Bob, quando Jesus disse que enviará o seu auxiliador, de quem ele está falando? Eu falo a verdade quando vos digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Então ele está falando do mundo ali criado pelos fariseus, pecadores, né, que tomaram o lugar dos anjos, barganham com os demônios, com os rituais que a gente sabe aí, né, rituais imundos, sem respeito com a natureza, né, que acumulam ali cargas que não se auto-equilibram, né, acabam gerando um desgaste, ou seja, um reino injusto, onde se auto-colapsa, né, se auto-destrói, implode, é esse mundo falso aí, esse mundo que a imagem e semelhança foi feita escolhendo disputar com Deus, lutar com Deus. Isso que Israel significa, aquele que luta com Deus. Eles tentaram fazer o mundo do jeito deles, é isso aí que vocês veem, né, que a gente vê. Então, o que acontece? Uma vez que já estava claro que eles estavam no topo, eles não esperavam que o Messias viesse. E caso viesse algum com a intenção de ser Messias, ou seja, uma frequência, uma consciência do coletivo, para eles é uma besta, um demônio, que está atingindo a percepção totalitária e querendo disputar com eles os líderes, né, ali. Então eles vão encarar isso de uma maneira naturalmente fria, né? Da maneira como você corta a tua grama, você poda a tua árvore, eles vão podar os transbordares de consciência do coletivo que interagem ali com o topo, o céu, que eles usurpam, né? Como joio, entre alguns que são trigo. Estão ali merecendo aquele alívio que compartilham com eles, mas na verdade são eles que sugam, né? Utilizando de alguns recursos, algumas pontes, entre essas pontes alguns ingênuos, né? Podem ser considerados inocentes, mas que também não tiveram uma postura de defender Deus quando necessitou. Embora não errem, não pequem, daqueles pecados ali conscientes desses fariseus, né, que dominam tudo, eles acabam participando sem se opor. Eles veem tanta injustiça, mas então também é uma forma de humildade. Vou fazer o quê? Vou brincar de Messias? Não. Então se eu aceito, eu sou covarde. Se eu tento enfrentar, eu sou traidor. Então é fogo também para as consciências elevadas, né? Mas então por essa razão o processo do Espírito Santo funciona assim. Esse auxiliador é o Espírito Santo, né? A igreja sabe disso, aí as traduções, as interpretações gerais sabem que é o Espírito Santo, que ele está dizendo, que ele está falando. O Espírito Santo só pode vir, ele existe, ele é um círculo, né? Um campo magnético entre dois pontos que criam uma reta, né? Ou seja, dois pontos de perspectiva precisam se alinhar, ter coerência, ecoarem em comunhão interpretativa, né? Ou seja, aquela coerência que inclui o mundo inteiro ali, que o rei poderia abrigar, né? Porque João Batista, ele unia o povo com a água ali. Para quê? Para que o povo estivesse numa mesma frequência, numa mesma esperança, que ele estava falando, Messias já está vindo, Messias já está vindo. Então ele fez o coletivo, já espiritualmente completo, visto que os fariseus tinham a totalidade da realidade em suas mãos. Então quanticamente o povo judeu estava completo, embora eles não plasmassem o equilíbrio travando no binário, né, com seu golpe. Mas eles tinham a totalidade de corpo, visto que já tinham sofrido, aprendido muitas coisas, né, interagido com diversos reinos. O que João Batista fez ali foi justamente unir o espírito dos elevados, que então eram pobres, porque os sofredores ali, né, eram os mais elevados, que não aceitavam participar da injustiça, da podridão dos fariseus, né. Então eram cuspidos para fora aos poucos, ficavam ali nas margens, né. Então por isso que o reino dos céus é dos sofredores que conhecem a dor ali. Então para deles veio o espírito do Messias, unindo aqueles ali que João Batista uniu eles, né, e transbordou ali o rei. Então eles encontraram o Messias, plasmou o Messias, com todo o cálculo ali já feito, né, obviamente. Para eles era o demônio, a besta, o coletivo falando, o coletivo se opondo ao binário criado por eles através de milênios de tradição. Então eles vão enfrentar aquilo com o binário, vão enfrentar o quântico com o binário, né. Então como é que você vai vencer se o binário é deles? Como é que você vai enfrentar se toda a guerra, toda a luta, toda a vida acontece no espaço-tempo? E eles já dominaram todo o tabuleiro. A única maneira é vir pelo circular, né? É vir pelo magnético, pelo espírito, né? Ou seja, manipular as intenções deles, as vontades deles. É iludir as perspectivas internas daquilo que eles pensam ver, que eles pensam entender, né? Então você precisa ser quântico, precisa ser abstrato. Só assim você escapa, né? Então, e eles já proporcionam isso. Assim que eles matam o rei, que eles matam aquele transbordar, eles ocupam o lugar da luz, e a luz vai para o escuro, vai para o outro lado, né? E o outro lado já tem um escape.
porque a mulher com seu sacrifício já tinha feito um portal, né, para Taurus externa, ali fora do reino judaico. Esse é o sacrifício, né, visto como traição, depois como salvação. Então de Eva a Lilith, né, é esse ponto Maria aí. Quando você ali mata a coerência plena, que era o rei daquela época, que totalizava toda a coerência divina, você mata, joga ele lá pro outro lado, pro escuro, pro inferno. Você joga ele pro avesso. Aquela consciência, ela vai se reencontrar, porque ela é plena, ela tem uma base viva. Você matou o rei e o topo, mas o corpo tá ali. Então o que acontece? Você cria um campo magnético, você joga o ímã, o polo de atração lá pro outro lado. Então entre o povo que ficou ali, que é o corpo do rei, a cabeça dele, né, que é ele em si, que foi jogado pro outro lado, foi jogado pro abstrato, né, foi despedaçado, você vai ter uma atração, uma linha frequencial, um campo magnético, um ponto de comunhão cognitiva, né? Eles tinham a mesma perspectiva, era um corpo só, que foi cortado, que foi jogado. Então quando você mata o rei, por isso que ele diz, eu tenho que ir, que senão não vem o auxiliador, não vem o espírito. O auxiliador é aquele que faria eles falarem de dentro para fora, né? Que daria o poder para eles, a conexão para eles, que habitaria neles. É isso que Cristo fala, né? Então você sentiria por dentro o justo, né? O amor e a honra. Você perceberia que todas as regras, as leis do mundo são erradas, porque as pessoas estão do avesso. Então assim que ele morresse, o corpo manteria a conexão espiritual, vibracional com aquela cabeça, né? Individualmente toda a igreja estaria unida, né? Num grande coletivo, com aquele pivô, com aquele ponto de encontro que é a cabeça. Uma vez que ele morresse, ele morrendo ali, ele se desfazendo ali, o ponto de síntese coletiva, da cognição do rei ali, todo aquele coletivo ia estar procurando sua cabeça. A síntese daquele coletivo, os sonhos, as buscas, o acordar de todo aquele povo é o rei, é o amanhã, é a lógica, a coerência, a verdade, a justiça. Então eles estão até agora procurando a sua cabeça, procurando a justiça, procurando a coerência, procurando o equilíbrio, né? Estão conectados eternamente com essa cabeça. E essa conexão, essa busca, uniu o mundo. Eles se espalharam pelo mundo inteiro procurando a cabeça, procurando a justiça, procurando a verdade, a coerência. O corpo buscou a sua cabeça, o seu rei, percebendo que assim uniu os quatro cantos da terra. Percebeu que agora o nosso reino é o mundo inteiro. E tudo aquilo que eles, com tanta avareza, abocanharam, não passa de um pontinho no nosso mapa infinito. Mas conhecemos o valor do pontinho, do abrigo, da cabana simples. Jamais desdenharemos isso. Mas conhecemos o valor da morte, do abstrato, do eterno, que depende da conexão real, natural. Ser parte do corpo de Deus, porque você está no escuro, está na morte, não tem lógica, não tem binário, não tem certeza. Você está desesperado, está na agonia. E é aí que você precisa escolher, saber. É aí o único momento em que você vive de fato. Todo o resto, toda a força que você tem, todas as vontades, você está em Deus. Você está na luz, você está no fluxo. É na escuridão, na morte, na agonia, no desespero. É aí que pela primeira e única vez você vai escolher. Você vai escolher temer. Vai escolher o desespero. Vai implorar o perdão, a misericórdia. Vai ver que sempre foi um covarde, abusando do poder dele, que é a força verdadeira, que é a coragem de fato. Aí a humildade vem. Aí todo o resto lhe é dado. Esse auxiliador é o Espírito Santo, que é nada mais nada menos que a coerência se comunicando, que as sínteses relativas e paralelas do coletivo procurando, né, a sua síntese geral. Então são as teses, antíteses, as perspectivas gerais fazendo a síntese, que é o próprio rei, ou seja, procurando a si mesma. Então uma vez que você tirou a cabeça dali, esse corpo procuraria ela, né, unindo o mundo. Você fez um campo magnético, você uniu o ponto coerente ali, uma parte do corpo, que é o povo que ficou, com a cabeça, outra parte do corpo que foi né, enviado, o rei. Então entre esses dois pontos criou uma linha reta, uma linha coerente, né? Uma coerência, uma procura, uma busca, uma certeza, não é? E essa certeza foi jogada, espalhada pelo mundo e uniu o mundo. Ou seja, criou uma conexão entre o ponto que ficou e o ponto que foi. Isso é o campo magnético. Através do espírito, das vontades, dessa certeza abstrata, a igreja nasceu, a igreja se uniu, a igreja é. E isso é o Espírito Santo, habitando em todos nós, através dessa certeza que buscamos até encontrar, né? Porque já é o encontro de onde viemos. Então, por isso que o Espírito Santo vem a partir daí, né? Então, porque é justamente a conexão entre o corpo e a cabeça do rei, se procurando de novo para se encontrar e transbordar num mundo, num reino muito maior, né? Universal, em vez daquele pequeno teste binário ali, que é o reino judaico, que eles com tanta avareza tomaram e perderam todo o resto, né? Por assim dizer. E eles perdem porque são bestas, porque eles tentam, tendo agora, igual era no Egito, igual era sempre. Eles têm e ficam cuspindo, ficam querendo esfregar na cara do mundo que eles são foda, em vez de aproveitar todo o leite e o mel da terra que Deus dá.
Mas é parte da consciência, o egoísmo, é querer ser mais, sempre mais, sempre mais. A luz quer clarear, clarear, clarear. Para eles só resta o Deus, o topo. Eles são tudo, eles controlam amanhã, eles não podem aceitar estar na mão de uma profecia, na mão de alguma coisa. Eles são a profecia, eles escrevem. Os rabinos deles, antepassados, escreveram que para eles são eles mesmos, as suas expansões conscienciais, os seus rituais. Eles pensam que Deus está na mão deles, mas não, o Espírito é abstrato. O Espírito está antes, depois, durante, tudo que eles pensarem. Né? Tudo que eles fizerem no binário está no quântico. E o quântico é o Espírito Santo, que nasce da conexão do povo com o seu rei, a partir do momento que eles os separam. E aí você não pode lutar contra o abstrato. O abstrato é atemporal, eterno, é a respiração de Deus, né? E as duas divisões feitas entre esse espírito aí é pai e filho. Alguém que se procura e alguém que já se encontrou, né? Grande e pequeno. Quando se encontra, volta pra lá com humildade. Quando procura, tá indo com força pra cima, né? É o reverso, mas é perfeito. O orgulho do menino achando que é Deus faz ele encontrar Deus. E quando ele encontra, ele vê o peso e o cansaço, a experiência da maturidade, faz ele ter a humildade para perdoar e ajudar o menino orgulhoso, porque é ele mesmo, é um fluxo, é a consciência, é a coerência, somos todos nós, é cada pai, cada filho, cada família.